Depois, a história muda o foco para uma nova colônia, ainda mais violenta e perigosa. Nesse local, 4 feiticeiros extremamente fortes mantêm um equilíbrio muito frágil entre si. O primeiro é Dhruv Lakdawala, com 91 pontos. Um veterano que já viveu uma vida anterior e consegue criar domínios usando rastros de energia amaldiçoada. Em seguida, aparece Ishigori Ryu, com 77 pontos, conhecido por ter a maior liberação de energia amaldiçoada entre os jogadores. Depois vem Uro Takako, ex-capitã de um clã de assassinos, capaz de manipular o céu ao seu redor. Por fim, existe Kurourushi, uma maldição de classe especial que desperta sempre que esse equilíbrio é quebrado. Tudo muda quando Yuta Okkotsu surge nessa colônia. Considerado o prodígio mais próximo do nível de Gojo, ele chega preparado para enfrentar e derrotar todos que cruzarem o seu caminho. Depois que o Megumi derrota um dos feiticeiros na colônia dele, a história muda de lugar e vai para o Yuta, que está em outra colônia do jogo do abate. Uro e Ryu observam tudo de longe quando percebem que o Shikigami do veterano Dhruv começa a desaparecer. Logo em seguida, o Kogane avisa que houve uma mudança nos pontos. Yuta subiu na colônia de Sendai. Uro comenta que Yuta vem acumulando muitos pontos e que o Shikigami ter sumido tão recentemente só pode significar uma coisa. Ele provavelmente estava lutando contra o Yuta. Com isso, ela chega a uma conclusão preocupante. A maldição adormecida Kurourushi está prestes a agir. Enquanto isso, Yuta escolta civis em direção ao norte, perto do limite da barreira. De repente, o Zubidou começa a se mover, causando pânico entre as pessoas. Do nada, surgem baratas gigantes, cheias de energia amaldiçoada. Elas avançam sem piedade, atacando os civis, entrando em seus corpos e devorando tudo, até sobrar apenas ossos. Yuta reage rápido e tenta salvar um homem que foge desesperado, mas as baratas são extremamente velozes. Sem pensar duas vezes, ele ordena que Rika derrube um viaduto para bloquear o caminho das maldições. Logo depois, Yuta libera uma enorme onda de energia amaldiçoada, exterminando todas as baratas de uma só vez. Uro e Ryu ficam chocados. O ataque de Yuta não pareceu ter uma técnica complicada, mas a quantidade absurda de energia usada assusta até feiticeiros experientes. O Kogane então confirma. Aquilo foi obra de um jogador. Kurourushi finalmente despertou de seu sono faminto. Movida pelo instinto, a maldição sente o poder de Yuta e passa a desejá-lo como presa. Ela revela sua arma, o Hanshoto, uma espada demoníaca que mistura vida e morte. Percebendo o perigo, Yuta decide que não vai deixar mais nenhum amigo morrer. Ele jura juntar 400 pontos e matar Kenjaku com as próprias mãos, para que Gojo não precise passar por esse sofrimento outra vez. Assim, a besta faminta surge diante dele, pronta para atacar, enquanto Yuta se prepara para a batalha contra aquela maldição. E aí galera, vocês querem continuação de Jujutsu Kaisen? Depois que Yuta começa a exorcizar as baratas, Kuroro aparece bem na frente dele. Sem perder tempo, a maldição avança com tudo usando sua espada. Yuta reage na hora, corta o braço do inimigo e crava a katana no chão, prendendo o membro arrancado. Kuroro abre as asas e tenta fugir, mas Yuta sobe no viaduto, arranca uma grade de metal e arremessa com força, criando uma brecha. Sem hesitar, Yuta salta e desfere um corte violento, fazendo os dois caírem no chão. Tentando se defender, Kuroro usa um enxame de baratas para bloquear os ataques e se afastar, formando um verdadeiro tornado de insetos. Enquanto luta, Yuta sente que está sendo observado, talvez por 2 jogadores com pontuações altas. Ele sabe que Kuroro é um espírito amaldiçoado. Mesmo assim, Yuta não entra em pânico. Ele até poderia usar a técnica reversa para se curar, mas não quer que quem esteja observando descubra que ele consegue usar energia reversa. Por isso, ele decide não se curar durante essa luta. Rika estava protegendo o estádio para manter os civis a salvo, então Yuta precisa derrotar aquele espírito sozinho, sem usar técnica reversa e sem a ajuda dela. Kuroro começa a zombar dele e invoca 2 Shikigami chamados Fermimong, enquanto continua cercando Yuta com ainda mais insetos. Então, Yuta finca a katana no chão e libera uma explosão de energia amaldiçoada, queimando todas as baratas. Em seguida, ele corta os 2 Shikigamis de uma vez, mas um respingo acaba atingindo seu olho. Kuroro aproveita a abertura e ataca com sua arma, acertando o ombro de Yuta. De repente, baratas começam a sair de dentro do corpo dele, devorando-o por dentro. Mesmo sentindo muita dor, Yuta elimina os insetos com a espada, mas acaba levando um corte profundo na barriga e começa a cuspir sangue. De longe, Kyu e Uro observam a cena, acreditando que Yuta não vai aguentar. Kuroro então aparece agarrando o pescoço dele, sorrindo, pronto para devorá-lo. Mas Yuta não desiste. Ele segura a cabeça da maldição e, em um ato desesperado, morde a boca do inimigo. Do nada, o corpo de Kuroro explode de dentro para fora. Ninguém entende o que acabou de acontecer, e logo 5 pontos são adicionados à pontuação de Yuta. Ryu percebe na hora que aquele garoto consegue usar energia reversa e, mais do que isso, aplicar essa energia nos outros.
Foi assim que ele explodiu a maldição, enviando energia positiva direto para o cérebro de Kuroro, em um verdadeiro beijo amaldiçoado. Nesse momento, uma voz sussurra no ouvido de Yuta, dizendo que entende o potencial dele e que aquele garoto é valioso. Antes que Yuta consiga reagir, o espaço ao redor se distorce e tudo muda mais uma vez. Depois que Yuta derrota Kuroro, a maldição especial, tudo muda de repente. Uro surge do nada e acerta um ataque muito forte, jogando Yuta para longe. Mesmo machucado, ele continua de pé, tentando entender o que acabou de acontecer. Uro não perde tempo e parte para atacar de novo. Quando Yuta tenta desviar, ela distorce o espaço ao redor e o braço dele se deforma, como se a realidade tivesse sido dobrada. Logo depois, ela acerta uma cotovelada direta. Yuta recua, confuso, mas percebe algo estranho. O braço volta ao normal, sem dor nenhuma. Então ele começa a analisar a situação, tentando entender como a técnica dela funciona. Uro explica que sua habilidade transforma o céu em uma espécie de superfície sólida, que ela pode moldar e controlar como quiser. Curioso, Yuta pergunta por que ela luta com tanta vontade, mesmo sendo tão poderosa. Uro responde que só alguém que se arrepende da própria vida aceitaria fazer um acordo com Kenjaku. Segundo ela, tudo pode acontecer a qualquer momento, por isso é preciso estar sempre preparada. Yuta rebate, dizendo que o objetivo dela é egoísta. Antes que a conversa continue, Uro pergunta se ele é um Fujiwara, como se estivesse lembrando de alguém do passado. Nesse instante, Ryu interrompe tudo com uma explosão gigantesca, o Granite Blast. A rajada de energia é tão forte que faz o campo de batalha tremer. Uro se protege usando sua técnica, enquanto Yuta libera uma enorme quantidade de energia amaldiçoada para segurar o impacto. Ele percebe que, se aquele ataque atingir o estádio, nem Hikari conseguiria proteger as pessoas que estão lutando em Sendai. Enquanto isso, Uro decide que, com Druvi e Kurorushi mortos, é hora de acabar de vez com Yuta e Ryu. Mesmo assim, Yuta não recua. Ele avança direto contra Ryu, que responde disparando várias rajadas de energia que passam a persegui-lo. Yuta usa um poste para se impulsionar e tentar escapar, mas acaba sendo atingido por um dos ataques. Ryu acha que acertou em cheio, até perceber que Yuta sumiu. Num piscar de olhos, ele aparece atrás dele. Antes disso, Yuta havia aberto um buraco no chão e atravessado por baixo para surpreender o inimigo. Os dois começam a trocar golpes em uma velocidade absurda. Depois de vários ataques, eles se afastam por um momento. Yuta diz que agora é hora de lutar mais de perto. Ryu sorri e pergunta se Okotsu seria capaz de satisfazê-lo em combate. Mas e aí, galera? Vocês querem continuação de Jujutsu Kaisen? Mano, o Yuta finalmente decide chamar a Rika ali no meio do jogo do abate. A luta entre Yuta, Ryu e Uro começa pra valer quando o Ryu parte com tudo e acerta um soco direto nele. Só que o Yuta bloqueia na mesma hora, e os dois começam a trocar golpes numa velocidade absurda, quase impossível de acompanhar. No meio dessa troca intensa, o Ryu dispara uma rajada de energia poderosa que lança o Yuta pra longe, fazendo ele cair no topo de um prédio. Sem dar tempo para respirar, o Ryu já solta outro Granite Blast. Dessa vez, o Yuta segura o ataque com a mão, mostrando toda a sua força, e revida com um soco direto na testa do Ryu. O impacto é tão violento que o chão ao redor treme. Mesmo assim, o Ryu não cai fácil. Ele explode energia mais uma vez e joga o Yuta pra longe de novo, machucando seriamente o punho dele. Antes que o Yuta consiga se recompor, a Uro entra na luta e ativa sua técnica, o míssil de gelo fino, acertando o Yuta em cheio. Isso deixa o Ryu completamente furioso. Ele começa a gritar com a Uro, manda ela parar de atrapalhar e a xinga sem dó. Logo em seguida, ele parte pra cima dela com um ataque direto, decidido a tirar ela do caminho. Mas a Uro não fica parada. Ela distorce o céu ao redor e devolve o ataque direto no Ryu. A partir daí, os dois, que antes estavam do mesmo lado, começam a discutir no meio da batalha, trocando provocações e ataques sem se importar com mais nada. Enquanto isso, o Yuta aproveita essa brecha perfeita para ativar sua técnica reversa e se curar. Mesmo recuperando o corpo, o Ryu percebe que Yuta já está gastando energia amaldiçoada demais e começa a pressionar ainda mais. O Yuta então pensa rápido. Ele percebe que o Ryu não ataca civis de propósito, mas também não liga se eles forem atingidos no meio da luta. Já a Uro é diferente, ela só enfrenta feiticeiros. Mesmo assim, lutar tão perto do estádio, cheio de pessoas inocentes, é arriscado demais. É nesse momento que o Yuta toma uma decisão definitiva. Ele chama Rika para lutar com tudo. Rika surge como uma verdadeira fera, liberando uma aura gigantesca que domina o campo de batalha. Na mesma hora, Ryu e Uro percebem que o Yuta estava se segurando até agora. Rika entrega várias armas para o Yuta e pergunta qual ele quer usar, já que os dois estão conectados pelo anel por apenas 5 minutos. Yuta fortalece os braços e parte para cima. Rika ataca a Uro, que tenta reagir, mas o Yuta usa a fala amaldiçoada do Inumaki e ordena que eles não se mexam. O Ryu tenta atacar pelo ponto cego, mas a Rika acerta um soco tão forte que manda ele voando para longe.
No meio do caos, a Uro percebe algo assustador. A técnica do Yuta pode copiar habilidades de outros feiticeiros. Os três se encaram, entendendo que não dá mais para adiar. Chegou a hora. Expansão de domínio. No mesmo instante, os três ativam suas expansões, e todo o campo se distorce, virando um caos absoluto. 3 expansões de domínio acontecendo ao mesmo tempo. A luta do Yuta na colônia de Sendai continua ficando cada vez mais intensa. Quando domínios se chocam, os golpes garantidos de cada um acabam se anulando. Para não deixar o Yuta sair em vantagem, Uro e Ryu chegam à mesma conclusão. Eles não podem permitir que a Rika entre dentro da barreira. Então a Uro ataca a Rika e joga ela a mais de 20 metros de distância, o que na teoria tornaria impossível ela voltar pro domínio. Mas a vontade da Rika não deixaria a luta acabar daquele jeito. Ela começa a gritar, dizendo que ama o Okotsu e desesperada corre de volta e invade a barreira. Com a energia dela e a presença de intrusos inesperados, a barreira simplesmente colapsa. Nesse momento, a Uro foca toda a atenção na Rika, e o Yuta aproveita a abertura. Ele acerta um chute violento nas costas dela, jogando a feiticeira no chão. Logo em seguida, a Rika também ataca, e sem piedade, arranca e devora o braço da Uro. É aí que o Ryu diz que já chega. Ele afirma que desde o começo ela não foi convidada para esse combate, e que deveria sair dali. Em seguida, ele dispara uma explosão de energia gigantesca, acertando ela em cheio. Enquanto isso, a Rika, que se feriu ao forçar a entrada na barreira, começa a se regenerar usando energia reversa. O Yuta já parte para cima do Ryu, e o ataque lançado por ele acaba matando a Uro. Agora, a luta se torna um verdadeiro 1 contra 1. O Ryu diz que o banquete finalmente está servido. Yuta, ao lado da Rika, encara ele sem medo, pronto para finalizar a batalha. O problema é que a técnica amaldiçoada do Okotsu ainda não se recuperou totalmente, por causa de tantos ataques seguidos. Mesmo assim, ele não hesita. Nesse momento, Yuta diz para ele e para Rika irem com tudo. E agora eu te pergunto, vocês querem continuação de Jujutsu Kaisen? Yuta só consegue usar um ataque de energia amaldiçoada realmente poderoso quando a Rika está totalmente manifestada. Por isso, naquele momento, a única opção dele foi juntar energia o mais rápido possível e atacar o Ori direto. Mas os 400 anos de desejo acumulado do Ori, junto daquele olhar cheio de sede por luta, acabaram despertando algo diferente. Aquilo mexeu com o coração do Okotsu, que decidiu lutar com tudo, sem se preocupar com estratégia. Então os dois lançam ataques iguais ao mesmo tempo, e a colisão é tão forte que acaba explodindo os dois juntos. O Ori fica impressionado e diz que aquilo foi incrível, e que eles deveriam repetir aquilo sempre que pudessem. Logo depois, a Rika parte para atacar. Yuta acaba sendo lançado junto com a onda de choque, mas tudo que ele conseguia fazer, o Ori também conseguia. Mesmo assim, o Ori reconhece que Yuta era realmente incrível. Porém, ele ainda não tinha se recuperado totalmente, então declara que a luta acabou e lança uma explosão de granito contra o Yuta. O problema é que o Yuta já tinha se recuperado completamente e consegue rebater o ataque. E o pior, ele faz isso usando a técnica da Uro, ou seja, ele copiou. Nesse momento, o Ori percebe que estava errado. O verdadeiro poder do Yuta não era só lutar bem, mas copiar técnicas. Logo em seguida, Yuta usa o mesmo míssil de gelo fino que a Uro tinha usado antes. Depois do impacto, a Rika aproveita e acerta um soco direto no rosto do Ori. Ferido, o Ori percebe que os 5 minutos tinham acabado, e que a ligação entre Yuta e Rika se rompeu. Ele acerta um golpe forte na Rika e a joga para longe. Os dois continuam trocando golpes, e Ori percebe que Yuta já estava quase no limite. Ele comenta que agora era a hora da sobremesa do banquete. Mas Yuta pisa com força no chão, cria uma cratera e diz que o Ori seria atingido ali mesmo. Um ataque vindo do céu cai com tudo, jogando o Ori no chão. No fim, o Ori agradece pela batalha e diz que aquele foi o melhor banquete da vida dele. Yuta responde dizendo que espera ter saciado a fome dele. E aí, vocês querem continuação de Jujutsu Kaisen?